Paz do Senhor, meus queridos, nessa manhã eu me encontro muito feliz, muito alegre. Eu quero desde já profetizar na vida de vocês que vocês tenham um dia abençoado, que vocês tenham um dia repleto da presença do Espírito Santo. Eu gostaria de compartilhar com você essa reflexão que eu tenho nesse dia de hoje, que encontra-se em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que tem como epígrafe os dois alicerces. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram um vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa palavra, ela vem de encontro nesses dias aos nossos corações. Jesus, ele estava no monte, ele estava cercado ali pela multidão, e o Senhor Jesus, ele estava dando uma série de conselhos para aquele povo que estava ali no monte. E esses conselhos, ela vai começar em Mateus capítulo 5, e ela vai terminar justamente aqui em Mateus capítulo 7, esse capítulo aqui que nós lemos, decorrente esses versículos. E esses conselhos que o Senhor dá a esse povo, e um desses é um dos conselhos que mais me chama a atenção, porque ele vai falar que todo aquele que escuta as minhas palavras e a pratica, ele vai terminar esse sermão do monte, e ele vai falar tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso que eu estou ensinando aqui a vocês. E ele vai falar: todo aquele que escuta essas minhas palavras, todos vocês que estão escutando tudo isso que eu estou ensinando aqui para você. Aí o Senhor Jesus, ele vai dar duas situações, mas com a mesma finalidade ou com o mesmo propósito. A gente vai ver que a primeira situação acontece que ele compara essas pessoas que estão escutando esse conselho que o Senhor está dando. Ele compara essa pessoa que ouve essa palavra que ele está ensinando e a pratica. Ele vai comparar essa pessoa como um homem insensato. Ele vai comparar essa pessoa como uma pessoa prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. A gente vai ver que o outro que não escuta essas palavras e não pratica, ele vai comparar a um homem insensato, a um homem imaturo. A gente vai analisar, vai ver aqui na palavra do Senhor que sobreveio a chuva, a tempestade, as mesmas circunstâncias, as mesmas situações, veio para justamente a essas duas pessoas. A gente vai entender que às vezes acontece isso conosco também. As situações, ela vem, a chuva vem, as dificuldades vêm. Ela vai vir tanto para cada um de nós. Nós não estamos livres de acontecer certas circunstâncias na nossa vida. E o Senhor, ele vai falar que todo aquele que escuta essas palavras e as pratica, ele vai comparar a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E a gente entende que quem é a rocha? É Cristo Jesus. Ele é aquela pedra angular, ele é aquela pedra que os construtores rejeitaram. E a casa está comparando aqui a nossa vida. A gente precisa estar edificado no Senhor. Porque quando nós estamos fortalecidos no Senhor, quando a nossa vida está basada
aqui na palavra de Deus, quando a nossa vida está edificada, fundamentada na palavra de Deus, as tempestades vão vir, os intempéries da vida vão vir, mas a nossa casa não vai cair, a nossa vida espiritual não vai ser abalada, porque estamos sendo edificados em Cristo Jesus, estamos fortalecendo a nossa vida em Cristo Jesus. E é isso que Jesus está querendo dizer para nós. Não adianta tão somente nós ouvirmos, porque muitos ouvem a palavra de Deus, muitos escutam, mas o principal que o Senhor está querendo dizer aqui nessa palavra, porque todos aqueles que estavam lá no monte estavam ouvindo a palavra de Deus. Alguns saíram dali da presença de Jesus Cristo e foram voltar a fazer as mesmas práticas do que não condizem, mas alguns ali mudaram a sua vida. É isso que o Senhor quer, que não apenas escutemos a palavra de Deus, mas que verdadeiramente a gente deixe essa palavra penetrar na nossa vida e fazer a mudança necessária, porque é isso que faz toda a diferença. Não é quando nós tão somente escutamos a palavra de Deus, mas é quando nós praticamos a palavra de Deus. E é isso que Jesus quer. Porque a palavra de Deus diz que no mundo a gente ia ter aflições, mas era para a gente ter bom ânimo. E muitos têm ficado aí pela beira do caminho porque têm deixado de praticar, têm deixado de ser uma pessoa prudente. Nessa manhã, o convite que a palavra de Deus está nos fazendo nessa manhã é que possamos deixar essa palavra penetrar na nossa vida, penetrar no nosso coração, que nós possamos edificar de verdade a nossa vida no verdadeiro alicerce que é Cristo Jesus. É somente Ele que vai nos fortalecer, é somente Ele que vai nos garantir a vitória. Aí sim, quando nós estivermos com a nossa vida no altar, quando nós estivermos com a nossa casa, ligada, edificada no Senhor, aí sim, pode bater a chuva, pode bater o vento, as provações podem vir, a tentação vai vir, mas eu não vou dar ouvido a elas, porque o meu ouvido está atento ao que o Senhor está dizendo nessa manhã. Que você possa, nessa manhã, entender que a sua vida precisa estar edificada, fundamentada na pedra principal. Aquela pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra chama-se Jesus Cristo. Que nesta manhã essa palavra venha inundar o seu coração. Que nesta manhã essa palavra venha fazer morada e que você possa não somente escutar, mas praticar aquilo que o Senhor quer de nós nessa manhã. Tenha um dia abençoado. Graça e paz para você nesta manhã.